Olá a todos, estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Queremos trazer a reflexão deste último domingo do ano da Igreja. Estamos aí na iminência de um novo ano da Igreja e queremos refletir sobre a seguinte temática hoje: mordomia e salvação. Os textos, eles estão colocados aí na descrição, você pode ler estes textos: Salmo 24, Malaquias 3, Colossenses 1, Lucas 23, conforme os versículos aí da descrição. Normalmente no mês de novembro, nós estamos nos últimos domingos do ano da igreja e os textos propostos falam do retorno de Cristo, falam dos últimos dias. Eles expressam exatamente a necessidade humana de salvação. Neste mês de novembro, nós também somos incentivados a refletir, não apenas neste mês, mas em qualquer momento da nossa vida, a respeito da mordomia. Mordomia que normalmente nos remete a estarmos aí descansando, quem sabe de pernas para o ar, de férias, mas não é este sentido, não é neste sentido que nós queremos tratar mordomia. Queremos tratar mordomia no sentido bíblico, no sentido cristão, no sentido doutrinário. E aí nós precisamos responder a esta questão: o que é mordomia? Mordomia cristã nada mais é do que refletirmos e pensarmos que somos mordomos. O que o mordomo é? O mordomo é um empregado. O mordomo é um servo. Ele toma conta de muitas coisas que não são dele. Sempre na instrução de confirmandos, e até na instrução de adultos, eu gosto de trazer o exemplo do Batman, onde nós temos o mordomo famoso, talvez o mordomo mais famoso, não apenas das histórias em quadrinhos, mas de todas as histórias, o Alfred. O Alfred toma conta do Batman desde criança. O Alfred toma conta de tudo que o Batman tem. O Batman, ele é um super-herói diferente, né? Ele não é um super-herói que tem grandes poderes. O grande poder do Batman é ser rico. E quem toma conta de todas essas coisas, do Batmóvel, da Batcaverna, enfim, é o Alfred. Mas nada é do Alfred. Tudo pertence ao Bruce Wayne. Tudo pertence ao Batman. E assim nós constatamos, trazendo essa ilustração para a nossa vida, para a nossa caminhada de fé, que conosco ocorre algo semelhante. Nós possuímos muitas coisas nesta vida e neste mundo, mas nenhuma delas nos pertence. Todas elas pertencem a Deus. Nós apenas somos mordomos, nós apenas estamos cuidando daquilo que Ele nos deu para cuidarmos. E aí nós podemos expandir este assunto e compreendermos o que é mordomia em suas espécies. Quais são as espécies de mordomia que existem? Talvez você pense, ou as pessoas atrelem mordomia às ofertas. E não está errado, mas não está completo este raciocínio. Existem outras espécies de mordomias além da mordomia das ofertas. Se nós pensarmos, existe a mordomia do tempo. E aí eu pergunto a você, querido irmão, querida irmã, você tem administrado bem o seu tempo? E talvez você pudesse me responder com uma outra pergunta: o que é administrar bem o tempo, pastor? Essa é uma ótima pergunta de refletirmos.
e tentarmos responder. Como nós podemos administrar bem o nosso tempo? Quando eu descanso, será que eu estou administrando bem o meu tempo? Creio que sim. Mas em que proporção eu devo dedicar um tempo para o descanso? Se nós olharmos, Deus criou o mundo em 6 dias. No 7º, ele descansou. Portanto, nós temos um exemplo que vem do alto. Nós precisamos trabalhar. De modo geral, nós iremos servir, nós iremos nos dedicar a alguma atividade ou a mais de uma atividade, mas um dia da semana ou em um momento do dia precisamos do descanso. Isso é fazer uma boa mordomia do tempo em termos de descanso. Por outro lado, precisamos também observar que não podemos apenas dedicar tempo ao trabalho e ao descanso. Não dá para a gente acordar, sair para o trabalho, voltar e dormir. Isso não é administrar bem o nosso tempo. E talvez você me questione, mas espera aí, pastor, é isso que eu faço, é isso que 90% das pessoas fazem. As pessoas acordam, vão para o trabalho, voltam, já estão cansadas, comem e dormem. É errado isso? Ela não está trazendo sustento para a sua família? Sem dúvida nenhuma que nós estamos vivendo em um ritmo muito acelerado. Sem dúvida nenhuma que muitas vezes não temos muitas opções, mas precisamos ter muita cautela para não vivermos para o trabalho, para não acharmos que a única coisa que importa é o nosso trabalho, porque existem outras coisas que precisamos cuidar. Ora, nós não temos família, nós não temos um lar, nós não temos que ter lazer. O lazer, no final das contas, tem a ver com descanso. Não apenas o descanso físico, mas o descanso mental. Não é fácil. Precisamos cuidar dos nossos entes queridos, das pessoas que estão ao nosso redor. E como faremos isso se apenas trabalhamos e chegamos em casa e dormimos? Fica aqui um hiato, um vazio, uma lacuna a ser preenchida. Mas talvez você me questione, mas pastor, eu não tenho opção. Nós sempre temos opção. Talvez a gente trabalhe tanto porque o nosso padrão de vida é elevado demais e não precisaríamos de tanto. Já passou? Já parou para pensar nisso? Afinal de contas, do que nós precisamos? Se nós temos um teto, se nós temos roupas, se nós temos alimento, será que não é suficiente? E aí, para não ficarmos apenas na mordomia do tempo, podemos passar para uma outra mordomia. A mordomia do nosso corpo. Precisamos cuidar do nosso corpo. Cuidar do corpo é cuidar da nossa saúde física. Cuidar do corpo é cuidar da nossa saúde mental. Cuidar do corpo, querendo ou não, de certo modo também é cuidar da saúde espiritual, porque somos seres tridimensionais. Somos corpo, somos mente, somos espírito. E a palavra de Deus vai dizer ainda que nós somos templo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E por isso precisamos cuidar dele. Precisamos nos alimentar adequadamente. Precisamos realizar exercícios físicos conforme as nossas possibilidades. Precisamos cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional. Sim, precisamos cuidar.
e muitas vezes acabamos negligenciando os cuidados ao nosso corpo. E às vezes algumas pessoas até vão pensar, mas espera aí, mas cuidar do corpo, isso é uma recomendação de Deus? A gente vê aqueles marombados nas academias e muitas vezes pessoas que só se preocupam com o corpo. Mas é claro que não é isso que nós estamos falando. Todo o excesso, ele não é adequado. Precisamos de equilíbrio. Mas ainda assim, é necessário cuidar do nosso corpo. Comer apenas alimentos que agradam o nosso paladar. Muitas vezes isso vai nos levar para o buraco. Às vezes precisamos comer alimentos que não nos agradam tanto no paladar, mas que são importantes para a nossa saúde. Portanto, Deus nos deu um corpo para cuidarmos. Ele é o templo do Espírito Santo. Não cuidarmos bem do nosso corpo também desagrada a Deus. Poderíamos dizer que existe também a mordomia dos cuidados do nosso mundo. Precisamos cuidar do meio ambiente, precisamos tomar cuidado com os nossos lixos produzidos, termos cuidado com o que temos feito, com o que temos nos alimentado, da onde isso vem, qual é a origem, qual é a prática de determinada empresa que nós estamos financiando. É uma preocupação que às vezes nos foge, eu sei disso, eu estou dizendo por mim. Mas lembrem que na semana passada a gente falou de Lutero, que Lutero disse assim: se o mundo acabasse hoje eu plantaria uma árvore. E na nossa imagem da capa deste vídeo temos até a imagem de uma criança plantando uma árvore. É um gesto lindo, é um gesto muito simbólico, mas não pode ser a única coisa. Precisamos cuidar do nosso mundo. Foi isso o que Deus nos incumbiu quando Ele nos colocou em seu jardim. Precisamos também tomar conta da mordomia dos dons, dos talentos. Deus nos concedeu dons. Deus nos concedeu muitas possibilidades para servirmos a Ele e servirmos ao nosso próximo. Talvez alguns tenham o dom da música, talvez outros tenham o dom do carisma, o dom da fala, o dom de receber bem pessoas. E devemos colocar tudo isso a serviço do reino de Deus. Não apenas em nosso lar, não apenas para o nosso próprio benefício, mas para o benefício do nosso próximo, para o benefício do reino de Deus. E aí então nós podemos também falar da mordomia das ofertas. Ofertas que muitas vezes pode ser visto como um tabu na igreja. Por quê? Porque existem igrejas que descambam para um excesso de pregação sobre ofertas. Porque existem igrejas que chegam a achacar as pessoas, que chegam a ser constrangedoras, que vão dizer que as pessoas devem ofertar muito. E que eventualmente, se alguém vender a sua casa, o seu carro para levar para a igreja, olha, eles vão incentivar até isso, que isso aconteça. Não é da nossa praxe, não é da nossa prática fazer esse tipo de coisa, porque a Bíblia não fala isso. Até mesmo o dízimo para nós não é algo que deve necessariamente continuar com o Novo Testamento. O dízimo ficou no Antigo Testamento porque o dízimo foi criado para que os levitas, uma das tribos de Israel, tivessem sustento. Afinal, quando os israelitas entraram em Canaã, as terras foram divididas e a única tribo que não recebeu terras foram os levitas.
Foi a tribo de Levi. Por quê? Porque não era o trabalho deles plantar, colher, cuidar de animais. O trabalho dos levitas era cuidar das coisas de Deus. Eles eram sacerdotes do Senhor. E por isso as outras tribos deveriam ajudar os levitas a terem sustento. Eis aí a necessidade do dízimo, da 10ª parte de tudo aquilo que eles plantavam, de tudo aquilo que eles colhiam, melhor dizendo. Hoje isso caiu. Ainda posso ofertar 10% da minha renda, pastor, para a igreja? Pode. Mas você não é obrigado. Você pode ofertar 5%, você pode ofertar 7%, você pode ofertar 8%, você pode ofertar 1%, você pode ofertar 15%, 20%. Depende do que você decidiu em seu coração, conforme aquele texto do apóstolo Paulo, da 2ª carta aos Coríntios. Que você possa ofertar de coração, não por obrigação, não como um peso. E aí nós precisamos entender que as ofertas, elas não são simplesmente algo para agradarmos a Deus, elas são necessárias para o trabalho da igreja. O trabalho da igreja demanda pagamento de contas, porque o trabalho da igreja está no mundo e tudo que está no mundo gera contas, pagamentos. De modo semelhante, ocorre na igreja. E muitas vezes há pessoas que querem ir para todos os lugares do mundo, e em todos os lugares do mundo elas deixam um dinheiro ali. Mas na igreja isso é tabu. Não, igreja, Deus não precisa do meu dinheiro. De fato, quem pensa assim não está de todo errado, porque Deus não precisa de nada do que é nosso, até porque tudo pertence a Ele. Mas a igreja precisa das ofertas, pois sem ofertas não é possível construir templos, não é possível manter um trabalho pastoral, não é possível pagar conta de água, conta de luz, conta de internet. Não é possível. Por isso, se você oferta regularmente para a igreja, conforme você definiu em seu coração, você está seguindo a vontade de Deus. Se você não faz isso, eu preciso te dizer, se você tem renda e não oferta, você não está seguindo a vontade de Deus. Ah, pastor, mas eu dou dinheiro em outros lugares. Ok. Ofertar não é ofertar apenas para a igreja. Você tem razão. E você não deve tirar comida da boca do seu filho para dar para a igreja. Mas uma parte que você tenha decidido é muito importante que faça isso, para que o trabalho da igreja possa continuar, para que ele possa se expandir. Muitas vezes nós temos dificuldades no trabalho da igreja, porque 2 ou 3 ofertam bem, outros 10, 15 ofertam de uma forma razoável, mas não tanto quanto poderiam ofertar, e outros 30, 40 não ofertam nada, ou ofertam só de vez em quando. E isso traz um grande problema para o trabalho da igreja, porque não existe uma regularidade, não se pode contar com esses recursos, e nós temos problemas, porque pagamos aluguel muitas vezes, porque temos o pagamento da gasolina, porque sim, temos pagamento de pessoal, e muitas vezes esse pagamento é do pastor. Ah, mas o pastor, ele precisa de salário? Claro, porque quem é que vive sem salário? Se ele se dedica exclusivamente ao trabalho da igreja, se qualquer coisa podemos contar com o pastor, é evidente que ele precisa, a família dele precisa, né? Parece que eu estou advogando por causa própria aqui, mas eu estou falando de modo geral para todos, certo? Mas é um tabu. Por quê? Porque existem de fato pregadores que beiram ao estelionato, convencem pessoas a tirarem comida dos seus filhos para dar para a igreja. Não devemos fazer isso. Por outro lado, não podemos ficar sem ofertar se temos renda, conforme o que decidirmos em nosso coração. E assim o trabalho da igreja pode ser mantido, pode se expandir.
E vejam, nós não somos dizimistas. Nós não exigimos que alguém oferte 10%. Como eu disse, é aquilo que a pessoa decidiu em seu coração. Mas às vezes alguém oferta 10, 11, 12%. E essa pessoa se sente, né? Nossa, eu estou bem, eu estou em dia com o meu pagamento. Às vezes fala assim, né? Junto à igreja. Ora, deixa eu te dizer uma coisa, querido irmão, querida irmã. Será que Deus quer 10% da gente? Ou será que Ele quer 100%? Ah, o que você está querendo dizer com isso, pastor? Que eu tenho que ofertar tudo que eu tenho para a igreja? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu já falei várias vezes. Não é isso. Porque quando você cuida da sua família, quando você ajuda algum necessitado, quando você ajuda uma instituição de caridade, você está ofertando para Deus também. Mas isso, por favor, não é por isso que nós vamos deixar de ofertar para a igreja, porque a igreja também precisa expandir o evangelho. Agora, eu preciso frisar isso aqui com vocês. Quando nós falamos de mordomia, não estamos falando apenas de bens, estamos falando do nosso tempo, estamos falando dos nossos dons, estamos falando do cuidado com o nosso corpo, estamos falando do cuidado com a nossa mente, estamos falando do cuidado com o nosso mundo. E tudo isso, Deus não quer 10% da gente, Deus quer 100%. Tudo que somos e temos é de Deus. E aí o texto de Malaquias vai dizer assim que as pessoas estavam roubando a Deus nos dízimos. Será que nós podemos roubar a Deus? Ora, tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. É o que diz o Salmo 24, versículo 1. Por isso, quando nós ofertamos a Deus, nós não estamos dando alguma coisa nossa para Ele. Não há nada que exista neste mundo que não seja dele, incluindo cada um de nós. Tudo que somos e temos pertence a Ele. Por isso a mordomia, ela não deve ser vista como um peso, mas é um privilégio. É uma responsabilidade, claro, que nós temos de cuidar de tantas coisas que Deus nos deu, mas é um privilégio de colocarmos o nosso corpo a serviço do reino, de colocarmos o nosso tempo a serviço do reino, de colocarmos os nossos dons a serviço do reino, de colocarmos os nossos bens a serviço de Deus. É um privilégio, é uma ótima oportunidade, porque pense bem, se você for ao cinema, e por favor vá, eu gosto de ir, é ótimo assistir filmes, se você gosta de assistir filmes, claro, não estou dizendo aqui, deixe de ir ao cinema para ir sempre à igreja, não, vá ao cinema, mas quando você vai ao cinema, você compra o seu ticket, você compra o seu ingresso e o dinheiro ficará lá na bilheteria. Ele vai ajudar a, de fato, sustentar a indústria do cinema, o pessoal que trabalha ali, né? E tá ótimo, tudo certo. Mas no final das contas, vai ficar aqui nesse mundo e nessa vida. Não vai para a eternidade. Agora, quando você oferta para a igreja que prega o reino de Deus e que, por meio da sua pregação, dos seus sacramentos, converte pessoas, o seu dinheiro não fica só aqui. O seu dinheiro, se é que nós podemos falar assim. As suas ofertas, elas vão para a eternidade. Pense só. No texto de Colossenses 1,16, nós vemos qual é o nosso propósito, qual é o propósito da mordomia. Naquele famoso texto, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. As coisas não foram criadas para nós e por meio de nós, foi por meio dele e para Ele. E de quem que eu estou falando? Daquele que deu a sua vida por você, por mim e por todos. Tudo foi criado por meio dele e para ele.
Nele nós nos movemos e existimos. Nele nós temos propósito, que não se resume aqui, que não se resume a nós. E aí o último texto para este domingo era o texto do Evangelho de Lucas 23. E aí no último domingo da igreja nós estamos falando de crucificação. É estranho, né? Porque normalmente nós estamos falando do retorno de Cristo. Por que vamos falar de crucificação? Ora, na cruz de Jesus nós temos salvação. Lembrem o tema desta nossa reflexão: mordomia e salvação. E aí nós temos o famoso episódio do malfeitor na cruz. Cristo é crucificado entre dois criminosos. Não sabemos ao certo o que eles cometeram, se eram assassinos, se eram ladrões, se eram estupradores, enfim. E aí um destes criminosos vai zombar de Jesus e falar: você não é o Salvador? Salve-se a si mesmo, desça daí, salve nós. Enquanto que o outro vai reconhecer os seus erros e os seus pecados. Vai dizer para aquele zombador se calar e dizer: nós merecemos estar aqui, mas este não. Jesus não, ele é inocente. Quando o Senhor chegar no seu reino, lembre-se de mim, Jesus, ele vai pedir. E aí, para a surpresa dele, porque ele estava com o pensamento lá no futuro, lá no porvir, numa coisa distante. Quando o Senhor chegar no seu reino, lembra de mim. E aí Jesus vai dizer assim a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aí nós podemos, às vezes, olhar para este episódio e pensar: mas que injusto, né? Talvez aquele homem tenha se arrependido ali no alto da cruz, mas a sua vida inteira foi uma desgraça. Ele foi um tremendo de um pecador. Ele matou, ele roubou, ele estuprou, ele fez o diabo. E de repente, no final, ele vai ser perdoado e salvo. Onde está a justiça? Ora, não é a nossa justiça, é a justiça de Deus. A justiça de Deus está em Cristo. Cristo poderia falar aquilo para ele porque ele estava morrendo por ele. Cristo pode falar para nós: os nossos pecados estão perdoados, pois ele morreu por nós. Agora, não pense que aquele homem aproveitou a sua vida vivendo conforme queria. Quem vive conforme quer, não aproveita bem a sua vida. Quem não faz um uso adequado da mordomia, quem não cuida do mundo, do seu corpo, quem não cuida bem do seu tempo, quem não se dedica ao próximo, quem não dedica os seus bens ao reino, esse não está aproveitando a vida. Esse vive na desgraça. Esse nunca tem alegria ou felicidade. É tão maravilhoso nós observarmos que o nosso tempo, os nossos dons, o nosso corpo, os nossos bens, eles estão sendo utilizados para o reino. E assim nós podemos conectar mordomia e salvação. No final das contas, o nosso propósito de estarmos aqui não é viver para nós mesmos, mas é vivermos para o reino, vivermos para o próximo, levarmos Cristo para todos. E se estamos fazendo isso com tudo que somos e temos, somos felizes, somos abençoados, somos bem-aventurados. Eu espero que você esteja vivendo deste modo, e se você não está vivendo deste modo, há tempo. Arrependa-se, viva para Cristo, utilize bem os seus dons, o seu tempo, os seus bens, trabalhe para o Senhor. Acredito que eu já tenha me excedido no tempo, espero que este vídeo seja de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal e curta, comente e compartilhe. Até o nosso próximo vídeo.